Sejam muito bem-vindos ao Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto Mazardo, sou dentista e o nosso objetivo aqui do podcast é levar informações valiosas e inspiradoras que possam ser aplicadas no cotidiano, visando aprimorar não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral das pessoas. E a gente quer mostrar como a odontologia vai muito além de um simples sorriso bonito, sendo uma aliada importante para uma vida mais saudável. Se você quiser saber mais sobre a missão desse programa, por que ele existe, você pode clicar no link que vai estar em algum lugar aqui da tela para assistir. E eu aproveito para te pedir para seguir as redes sociais, curtir esse vídeo, que nos ajuda a continuar crescendo. Você pode seguir também o Instagram da Clínica Mani e o meu Instagram é @Aline_Binotto Mazardo. Bom, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui. Ela foi minha professora, é uma honra ela ter aceitado esse convite. A nossa convidada ela é especialista, mestre e doutora em prótese dentária, a Magali Guimarães, é professora da UFSM e está finalizando outro mestrado em gerontologia. Seja muito bem-vinda, Magali. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui contigo hoje. Eu fiquei muito lisonjeada com o teu convite, né? Como tu disse, tu foi minha aluna e hoje está aí despontando na cidade como uma referência em empreendedorismo, na área da odontologia. Obrigada. Já te disse 1000 vezes como isso me deixa feliz, né? Inspirador, né? A tua atuação. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Ai, que bom. Fico muito feliz também de ter aceitado nessa correria, né? Filho, marido, né? Professora, meu Deus. Eu disse, será que ela vai aceitar? Ela aceitou de primeira. Fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. Imagina. E já puxando o assunto aqui que eu falei me explica, prof, o que é gerontologia, esse mestrado que você está fazendo? Sim, a gerontologia é uma área não é da saúde, ela é uma área multiprofissional, né, que estuda o envelhecimento humano. Então, a gente tem profissionais da medicina que estudam o envelhecimento humano, do direito, da fisioterapia, da dança, das artes, tudo que envolve o envelhecimento humano, todas as áreas que possam envolver essa temática. E aí a odontogeriatria, ela entra nesse contexto na parte odontológica, né? Então a odontogeriatria, ela é descrita, né, quando a gente procura o que é a odontogeriatria, como uma especialidade que cuida da saúde bucal dos idosos, né? Então ela também envolve o envelhecimento humano. Mas, no fim das contas, eu não gosto muito dessa definição, sabe? Eu vi que tu falou esses dias no Instagram sobre que não era a especialidade de prótese dentária, não era igual à odontogeriatria, né? As pessoas tendem a entender tudo dentro da saúde bucal. Então, assim, eu gosto de falar da odontogeriatria como a especialidade do dentista que promove saúde para a população idosa. Então, eu tiro o foco da boca e trago pro paciente, que é muito mais interessante, né? Porque a gente sabe que a boca, ela faz parte daquele corpo e que aquele corpo influencia aquela saúde bucal. Então, eu prefiro definir a odontogeriatria nesse formato. Que legal! E eu vi esse post e disse, vou convidar, porque é bem o que eu adoro falar, por isso que o nome também do podcast é Além do Sorriso, né? E a gente sabe, prof, que, por exemplo, assim, a diabetes, né, é uma questão que ela interfere na saúde bucal dos nossos pacientes, né? Mas o que eu noto muito, assim, que a gente usa para tratar a doença sistêmica é o que interfere na nossa saúde bucal. Por exemplo, as medicações, né? Os idosos utilizam bastante. Bom, a nossa sociedade toda, né, é super medicada, infelizmente, exato, né? Mas, assim, em relação aos idosos, as medicações que a gente usa para doenças cardiovasculares, para antidepressivos, tudo isso influencia na saúde oral, né? Fala um pouco pra gente quais são os sintomas que os idosos trazem para o nosso consultório, o que a gente pode fazer a respeito. Sim, tu sabe, Aline, que não se fala muito no atendimento odontológico do paciente idoso, mas ele é cheio de particularidades, né? Uma das mais importantes é que o paciente idoso, ele normalmente toma muitos fármacos.
porque ele tem muitas doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? É colesterol alto, hipertensão, depressão, né, alguma doença mental, enfim. E esses remédios todos, eles têm alguma interferência, algum efeito colateral na saúde bucal, né? E a gente tem que ter essa consideração na hora de fazer o planejamento desse paciente. Porque, por exemplo, assim, ó, existem mais de 250 tipos de medicações que promovem a boca seca, que é o que a gente chama de xerostomia. E aí pode perguntar assim, mas é só uma boca seca? Não, a boca seca ela interfere na fala, na deglutição, fica mais difícil de deglutir, né? Na alimentação, porque o alimento ele não flui na boca como deveria. Aí esse paciente precisa usar adesão da prótese também. Precisa usar uma prótese dentária, não dá a retenção que deveria, ou senão essa prótese machuca, causa lesão, né? Fica mais fácil de ter uma lesão, um corte naquela mucosa, uma úlcera traumática, né? E a saliva ela possui várias moléculas que interferem na imunidade, também na resposta imunológica do paciente frente a algumas doenças bucais. Então ela é muito importante para diversos quesitos assim da saúde bucal. E fora daí outros medicamentos, né, que interferem na qualidade óssea, né, que vão contraindicar muitas vezes alguns procedimentos. Então, o dentista que cuida de idosos, ele tem que estar a par, né, dessa multidisciplinaridade com o mundo médico, a história médica desse paciente, né? Quando ele tomou aquelas medicações, qual foi a via de administração? Às vezes faz diferença, né? Quanto tempo parou aquele tratamento? Então, a gente precisa saber disso. E no mínimo, saber trabalhar em equipe, né? Ter um contato com o médico, ter um contato com um enfermeiro, ou com um fisioterapeuta, com um nutricionista, enfim, para que tu consiga promover realmente um tratamento adequado para aquele paciente. Sabe, prof, que às vezes o paciente, quando a gente chega lá na clínica, na primeira consulta, assim, eu sempre peço, eu preciso que tu me traga por escrito todas as tuas medicações para eu avaliar. E eles ficam chocados, alguns. Ué, mas pra quê? Não é o dente que eu vou... Não é só... Eu vou te dizer que não é só os pacientes, os meus alunos também às vezes me perguntam, me olham assim, porque essa é uma conduta que eu adoto lá na universidade. Quando eu vejo que é um paciente que toma muita medicação, a gente faz ali a anamnese, percebe, eu falo para os alunos, vocês não têm obrigação de saber decorar os efeitos dessas medicações, mas vocês têm a obrigação de pedir, pesquisar o que e estudar qual é aquela interferência que vai ocorrer, né? Porque e a gente como responsável pela saúde daquele paciente tem que estar a par daquilo ali também. E é importante os pacientes também observarem se o dentista que ele escolheu para tratar ele é interessado na sua saúde como um todo. Porque, infelizmente, a gente eu acredito que está mudando, né, essa odontologia mutiladora, curativa, para uma odontologia preventiva, mas a gente ainda tem muito profissional que olha só o dente. Exato. Que não olha o todo. Tu sabe que historicamente, assim, os profissionais da saúde, eles foram vindo se formando e afunilando para especialidades, né? A formação do profissional da saúde foi assim, cada vez ficando mais especialistas. Tanto que a gente chegou num ponto que a gente tinha super especialistas. E assim, eu sei que é importante a gente saber profundamente daquilo que a gente é especialista, mas a gente precisa saber transitar naquelas fronteiras das áreas de conhecimento, né, que dizem respeito ao nosso paciente. Eu posso não saber fazer um tratamento para uma doença cardiovascular, mas eu, dentista, Magali, posso olhar para o paciente, conversar com ele e desconfiar que ele está tendo uma doença e encaminhar para o cardiologista, né? Eu devo como profissional da saúde. E me parece que isso se perdeu um pouquinho com o tempo e a gente está retornando, fazendo um caminho de volta, assim, felizmente, nesse sentido. Para não ser aquela coisa, né, só enxergar aquilo que eu faço, é o canal, vou fazer só o canal, é aquilo ali, aquela lesão. Não, é o todo, é o porquê que aquilo aconteceu. E nesse contexto entra o profissional de odontogeriatria, sabe? Porque a gente tem especialidades, por exemplo, tu é especialista em prótese dentária, eu também sou, né? A gente é especialista naquela técnica, naquele procedimento. Mas quem trabalha com odontogeriatria, ele precisa ter esse olhar amplo,
não tem como não olhar para a pessoa idosa. Por isso aquela minha definição do início, é o dentista que cuida da pessoa idosa. Né? Não cuida da saúde bucal da pessoa idosa, cuida da saúde como um todo, fazendo a parte odontológica. Né? Muito legal. Eu não conhecia esse mestrado, né? Essa área, achei bem interessante, me interesso muito por essas... Pelo todo, né? A clínica Mani já foi montada justamente por eu pensar no todo, de tanto encaminhar a paciente, vai para o NUT, vai para o físio, vai para aquilo, aí ali a gente conseguiu juntar isso tudo. É maravilhoso, Aline. Assim, as pessoas não conseguem entender, se a gente pegar um exemplo simples, né? Por exemplo, um idoso desnutrido, né? Tu pensa assim, se a gente for para um pensamento simplista, vamos encaminhar ele para o nutricionista. Mas às vezes o problema dele é que ele não tem eficiência mastigatória, ele não consegue morder uma carne, uma verdura, uma fruta, um legume. E aí, por quê? Porque ele perdeu os dentes, e aí ele precisa de próteses. E na verdade quem vai tratar a desnutrição dele é o dentista. Então, se tu tem na tua clínica ali o apoio de profissionais de diversas áreas, isso é ouro, né? É precioso para ti como dentista, porque ali na porta ao lado a gente já consegue fazer essa multidisciplinariedade. Eu me realizei muito fazendo isso, porque eu encaminhava muito paciente. Exato. Sabe? E até eu ia entrar nesse assunto contigo das questões das próteses, aproveitando as nossas especialidades, né? Que quando o idoso perde os dentes e não repõe esses dentes perdidos, além, né, da assimetria facial, porque hoje também está muito, né, a harmonização facial, né? Mas eu digo, muitas vezes o paciente chega para mim, eu faço também essa parte de harmonização facial, e ele vem para fazer um preenchimento labial. A primeira coisa que eu faço é analisar a oclusão dele. E também é uma coisa que as pessoas ficam, mas eu vim só fazer um preenchimento labial. Por que tu tá olhando meus dentes? Porque a dimensão vertical está diminuída, aquele paciente tem falta de dente, perdeu o osso aqui, ali, e olha, primeiro, para ficar melhor, a gente tem que cuidar da saúde. A estética, ela vai vir naturalmente se tu cuidar da tua saúde. Tu faz a reabilitação com a prótese, o lábio já vai projetar mais. Exato. E como as pessoas não têm essa compreensão ainda, porque acham que é só o lábio. Não é só o lábio, é a dimensão que perdeu por conta de próteses desgastadas, dentes desgastados ou falta de dentes, né? E pegando o gancho nesse assunto, eu quero te perguntar assim, às vezes as pessoas fazem uma prótese, né, total, por exemplo, assim, e acha que aquela prótese é pra vida toda. Né? Sim. E só vai, aí quebra, às vezes bota um super bonder, meu Deus, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, tem tantos estudos. Nem dá ideia. Que a gente, mas eles chegam, né, colando provisório, com super isso, é bom. importante as pessoas saberem que isso, a gente tem tanto estudo, tanta coisa para ver o que é biologicamente aceito, compatível com... Porque aquilo vai ficar na cavidade oral, a pessoa vai estar ingerindo aquilo, o que aquilo vai causar no estômago, no intestino, enfim, tudo daquele paciente. Mas eu já fugi do assunto, não é isso que eu queria perguntar. Eu queria te perguntar, prof, para as pessoas saberem, a cada quanto tempo tem que trocar uma prótese total? Porque aquela prótese, ela também, ela é um acrílico. E aquele acrílico na cavidade oral, bactéria, vai impregnando. Mesmo que a prótese não quebre, né? Porque às vezes a pessoa deixa quebrar a prótese. Quando que é ideal a gente fazer essa troca? A gente indica em torno de 5 a 7 anos de uso da prótese. Essas removíveis que são ancoradas em cima da mucosa, né? Por quê? Porque aquele osso que está ali embaixo, ele continua se reabsorvendo. Quando a gente perde os dentes, o osso entende, né, que ele não tem mais função. Exatamente. E tudo que a gente não usa atrofia, né? A musculatura é assim, o tecido ósseo é assim também. Então aquela prótese, por mais que o paciente já esteja adaptado à musculatura e a questão neuromuscular adaptada, ele sente que está tudo ok, mas a prótese já está desadaptada. Né? E aquela prótese desadaptada, ela vai causando mais reabsorção, e aquele material fica poroso, e aqueles poros funcionam como um arcabouço de bactérias.
bactérias, aí começa a ter candidíase, aí começa a ter qualquer tipo de inflamação na mucosa, né? Os dentes se desgastam, perde capacidade mastigatória. Perde a trituração dos alimentos, né? A pessoa não consegue Pode triturar. começar a dar dor na ATM, né? Dor de cabeça. Então, é preciso realmente trocar, assim, né? Eu sempre falo assim, se os dentes que Deus fez não duram para sempre, muitas vezes, que dirá a prótese que a gente faz, né? Então, tem que fazer uma manutenção e tem que trocar. Eu sempre falo isso, que engraçado, né? Gente, exatamente essa frase que eu uso, eu disse, olha, se os nossos dentes desgastam, né? Naturalmente, imagina a prótese. Às vezes fica um espaço entre o dente natural da pessoa e a prótese, a pessoa não tritura os alimentos e isso vai dar impacto no estômago, porque o estômago vai ter que produzir muito mais ácido para dar conta daquela digestão, vai mandar para o intestino né, um bolo alimentar que não está bem triturado e não está bem processado. E aí o intestino não vai conseguir absorver o nutriente daquela alimentação. Às vezes o idoso ele tá com dor de estômago e vai no médico do estômago, né, para ver o que está acontecendo e pode ser uma falta de trituração dos alimentos, uma falta de eficiência de trituração por parte dos dentes. Então tudo está conectado, né? Não tem como a gente separar as coisas. E daí tu vê como é importante a conversa entre os profissionais diferentes. Porque conforme a gente vai conversando, ter uma pessoa do lado, ter uma conversa frequente com essa equipe toda que envolve a pessoa, a gente vai sabendo que existem outras possibilidades, aquilo que para nós não faz sentido pode fazer sentido do ponto de vista do outro profissional. Que é aquilo, o médico do estômago, por exemplo, ele está ali naquela área dele, ele não vai imaginar que aquilo, que o dente do paciente, né? Então essa conversa é fundamental, realmente. Eu acho que as redes sociais nos ajudam muito nesse sentido, porque tu vai vendo a conversa, né, da especialidade de outra pessoa, tu assiste um podcast, tu ouve um podcast, tu assiste um vídeo e tu começa a fazer as conexões, né? Exatamente, perfeito. Eu anotei aqui para te perguntar também, qual prof, a gente tinha uma ideia que a doença periodontal era o que causava a maior perda dentária, mas nos últimos estudos ali que eu vi, a cárie é uma doença que faz os pacientes perderem mais os dentes, principalmente os idosos. Isso tem a ver com a diminuição da acuidade visual, ele não consegue a motricidade, porque não consegue manter por que os idosos ainda têm cárie? O que acontece com o envelhecimento é que existe muitas vezes uma erupção passiva dos dentes pelo desgaste, conforme vai passando o tempo, tu vai mastigando, teu dente vai desgastando e aquele pouquinho vai subindo do dente, né? O dente vai descendo do osso, né? Isso, se for o superior, vai saindo para fora. Isso, e aí vai aparecendo uma estrutura anatômica do dente que é o cemento. O cemento nada mais é do que a estrutura que recobre a raiz do dente, né? E esse cemento ele é muito frágil, muito suscetível à cárie dentária. E aí o idoso que às vezes ele perde a destreza manual ou perde, como tu disse, a acuidade visual, ele não enxerga que está sujo, ele não enxerga onde que está sujo os dentes, ou ele não consegue fazer a higienização adequada, não consegue chegar naquele ponto, vai acontecer aquela cárie naquele local, né, que é mais suscetível a... Soma-se a isso o fato de que ele não tem tanta saliva como ele tinha quando era jovem. Então a saliva também é um agente que combate a cárie. Uma capacidade de tampão, né? Uma capacidade de mudança de pH e tal. Então acaba que ocorre mais cárie de raiz em idoso, né? O que também ocorreu, Aline, durante toda a vida é que eles tiveram cáries. E o idoso de hoje é aquele idoso que na juventude passou por aquela odontologia super mutiladora. Então, às vezes, um pigmento num sulco era restaurado, às vezes um dente que poderia ser restaurado era extraído, né? Então, eles vêm de uma odontologia mutiladora e hoje eles chegam nos consultórios com uma complexidade de tratamento muito grande, muita perda dentária, muita restauração feita que não devia, muito tratamento de canal que tem que ser retratado, né? Esse é um grande desafio que a gente encontra na odontogeriatria hoje,
É aquele tipo de paciente que chega e a gente não consegue dar um tratamento ou um diagnóstico na primeira consulta. Tu tem que lançar mão de vários exames complementares, exames físicos, conversa com o médico, né, ver o que pode estar acontecendo e para montar esse quebra-cabeça e propor algum tratamento para esse paciente, né. E justamente o que tu falou, não, mas eu sou idoso, não tenho mais cárie é coisa de criança. Não é bem assim, né? A doença periodontal, a doença cárie são altamente prevalentes e o edentulismo, então, nem se fala, que é a consequência maior dessas doenças, né? O edentulismo é a perda de todos os dentes, isso, né? A perda dos dentes. E aí eu já puxando esse assunto da perda de todos os dentes, muitas vezes as pessoas acham porque o idoso não tem mais os dentes, ele não precisa ir ao dentista. Bom, não tem mais dente, não vai ir ao dentista por quê? E o índice de câncer de boca em idosos é alto, né? Então, as pessoas, o dentista não é só o dente, né? É isso que a gente está falando em vários episódios aqui, né? Toda a cavidade oral, tecido mucoso, avaliar as lesões, né, prof? Como que é isso? Como é que vocês lidam com esses pacientes na universidade? Tu sabe que existe uma alta prevalência de patologias, né, lesões na boca em idosos. Por quê? Porque elas normalmente são associadas ao uso de prótese, né? Então a candidíase ela está associada ao uso de uma dentadura, né? Uma lesão ulcerosa, uma úlcera traumática, às vezes porque usou uma prótese, aquela prótese está machucando naquele cantinho, foi deixando, né? E outra coisa que é o fator da idade mesmo, né? O somatório de agressões durante a vida. Eu estava te contando antes da gente começar a gravar, né, do paciente que a gente atendeu hoje. Eu cheguei na cadeira odontológica e eu vi que era um homem branco, de mais ou menos 73 anos de idade, e que tinha uma lesão, né, no lábio inferior. Antes mesmo de abrir a boca, eu já olhei para aquela lesão e perguntei para ele, mas o que o senhor trabalhou a vida inteira? E ele me disse, eu fui agricultor a vida inteira. Então são todos os fatores mais determinantes, digamos assim, para câncer, né? Homem branco, de maior idade, com o fator ocupacional que se expôs ao sol a vida inteira. E talvez numa época em que ele nem soubesse que tinha que passar protetor, né, no rosto, nos lábios, enfim. Então, a importância que a gente tem no diagnóstico dessas lesões de câncer, nem sempre intraoral, muitas vezes até extraoral, né? A gente chega muito perto do paciente, né? A gente olha muito o nariz, um outro caso que a gente teve na universidade, um câncerzinho aqui na bochecha, né? Uma feridinha que não cicatriza. Então, esse olhar do dentista, ele é mais amplo, ele tem que ser mais cuidadoso. Tem que ser, né? Deveria ser. E agora a gente acabou de passar pelo Maio Vermelho, né? Que é um mês de conscientização para o câncer de boca, para que a gente realmente volte os nossos olhares na busca desse câncer, né? Porque eu tive uma professora que falava, tu pode nunca ter visto um câncer, mas com certeza ele já te viu. A Kívia, né? Falava pra mim também, eu lembro. Então, porque é bem comum. Eu fui em Membuí, no Maio Vermelho, a convite da Casa Maria, que é aqui em Santa Maria, que é uma ONG que, né, acolhe as pessoas que têm qualquer tipo de câncer. E aí eu fui dar uma olhada nos dados e o Brasil, nós estávamos em 8º com a maior prevalência de câncer de boca e hoje somos o 5º. Sim. Então olha como, né, infelizmente subimos no ranking, dos países com mais câncer de boca. É uma realidade. Nós temos que enfrentar isso aí, né? Tentar conscientizar a população e conscientizar os profissionais também. Bom, o papo tá ótimo, eu poderia ficar aqui horas falando contigo, Magali. Tem muitas coisas em comum, a gente pensa muito parecido, que bom, né? Fico muito feliz. Eu também. Sinto que eu tô no caminho certo, então. Se a prof tá falando e eu também tô falando as mesmas coisas, tô no caminho certo, então. Prof, muito obrigada de novo. Eu acho que ficou assim, as pessoas vão ter muito proveito do que a gente falou aqui, né? A gente falou dos impactos da perda dentária,
das lesões que mais acometem, né, os idosos, da xerostomia, que é a falta de saliva e o que ela impacta. A gente falou de medicação, a gente falou de muita coisa. Dá para aprofundar mais, mas a gente não tem tempo. Mas fica o convite para um próximo aí, para a gente fazer um podcast sobre outro assunto mais específico, talvez. Aqui a gente falou meio geral de tudo, né? Mas ficou muito legal. Muito obrigada mesmo. Aline, sempre que quiser falar, principalmente desse tema, que é a minha grande paixão, eu estou à disposição. Se quiser falar sobre outros temas também, estou super à disposição de você, da tua e de outras pessoas que queiram também, tá? É só chamar que a gente volta. Muito obrigada. Deixa teus arrobas aí pro pessoal te seguir. Sim, eu sou... meu perfil pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Mas é bom, porque a gente é profissional e é pessoa, né? Eu também só uso um agora. Tenho da Clínica Mani, mas eu tinha o meu profissional Odonto Aline Binotto, que eu praticamente abandonei. Eu só tenho pena de excluir, sabe? Eu tenho pena de excluir, porque tem gente ali e tal. Sim. Mas não adianta, a gente é profissional e a gente é pessoa também. E as pessoas gostam dessa conexão, de saber como que a gente faz, o que fora da clínica, né? Exatamente. Mas meu arroba então é Magali B Guimarães, B de Beck, né? Guimarães. E eu tô no Instagram e fico também no Instagram público. Fico à disposição também para quem quiser me enviar qualquer dúvida por ali ou quiser bater um papo mesmo que fora do público, né? Estou à disposição para esclarecer mais o público sobre essa temática. Eu estou sempre acompanhando e tem vários assuntos muito legais ali que tu posta. Esses dias tu postou da mudança da imagem do idoso, que antes era com uma bengalinha e agora eu não sabia dessa mudança. É uma mudança de estereótipo, na verdade, né, que a gente está tentando fazer na sociedade como um todo, de parar de enxergar o idoso como incapaz, né? Então, olha aí, já começamos outro assunto pro podcast. Antes de começar, a gente já estava falando. Inclusive, o tema da minha pesquisa de conclusão do mestrado. Se quiser, posso voltar qualquer dia desses para falar sobre isso. Idadismo. Então, tá aí, já ficou o convite, então. Então, tá bom. Gente, é isso aí. Então, nos aguardem para o próximo episódio do Além do Sorriso Podcast. Tchau, tchau. Tchau.